Irmãos, queiram por favor abrir a Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Nós estamos na reta final desta carta, estamos chegando ao final, estamos no capítulo 6, e hoje eu quero dirigir o pensamento dos irmãos baseado no capítulo 6, versículos de 3 a 5. 1 Timóteo capítulo 6, versículos de 3 a 5. Vai ser o texto da nossa meditação hoje à noite, neste nosso culto. 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 3, a palavra de Deus diz assim, eu vou ler na minha versão aqui, que é a revista e atualizada, e ela diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Nesta passagem aqui, irmãos, o apóstolo Paulo volta a falar sobre o falso ensino. É a terceira vez nesta pequena carta, de apenas 6 capítulos, em que ele volta a falar sobre o falso ensino. Ele falou sobre isso no capítulo 1, a partir do versículo 3, quando ele, escrevendo a Timóteo, disse que ele havia deixado Timóteo lá na cidade de Éfeso, para que Timóteo admoestasse a certas pessoas de que não ensinassem outra doutrina, nem se ocupassem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promoviam discussões do que o serviço de Deus na fé. Então, alguns homens haviam se perdido em discursos vazios e estavam dentro da igreja falando estas coisas sem significado, e que estava sendo um prejuízo para a igreja, estava causando discussões e não promoviam o serviço de Deus na fé. Então, era um desserviço que estava sendo prestado à igreja. Homens que passavam-se por mestres da lei, então eles tinham uma postura de um professor de Bíblia, eles tinham a postura de um conhecedor das Escrituras, homens que tinham o rótulo de mestres e conhecedores da lei do Senhor, mas o apóstolo Paulo vai dizer lá no primeiro capítulo que estes homens não conheciam as coisas sobre as quais eles faziam ousadas asseverações. Você percebe? Homens que estavam falando com firmeza, falando com ousadia, mas não entendiam os assuntos sobre os quais faziam estas afirmações. Eram homens vazios, cujo seu discurso, suas pregações, seu ensino eram desprovidos de significados. E o apóstolo Paulo, então, fala para Timóteo lá no primeiro capítulo. No capítulo 4, ele volta a falar disso, dizendo que o próprio Espírito Santo havia advertido e tem alertado a igreja de que alguns homens, eles iam apostatar-se da fé por obedecerem a espíritos enganadores, a ensinos de demônios, homens que têm a própria mente cauterizada, a consciência cauterizada, homens então que estavam enganados e levando pessoas ao engano. Então, olha a situação, irmãos, dentro da igreja, alguns homens estavam ensinando ensinos de demônios, por causa de suas consciências cauterizadas. E uma das funções, das responsabilidades de Timóteo, era então proteger a igreja, de forma que estes homens não entrassem na igreja e não ensinassem estas coisas na igreja. Ele disse que eram homens hipócritas, que falavam mentiras e que pregavam uma falsa santidade, que proibiam o casamento e pregavam a abstinência de alimentos. Na verdade, era uma falsa santidade, uma santidade que buscava o sacrifício do corpo. Por isso eles proibiam o casamento, porque entendia que o relacionamento sexual, por ser prazeroso, é sempre pecado, e comer alimentos também, você se alimentar, também é prazeroso e por isso é pecado. Então eles pregavam a proibição do casamento e a abstinência de alimentos, o que nada mais era do que a busca de salvação por meio do autossacrifício, por meio de obras, o que é
abominável aos olhos de Deus, mas homens mentirosos, hipócritas, seguindo estes ensinos de demônios, haviam adentrado a igreja, e o Espírito Santo já havia alertado de que este seria uma marca dos últimos tempos, não é? E agora no capítulo 6, o apóstolo Paulo volta a falar, na verdade ele quase que repete aquilo que ele já disse no capítulo 1, ele quase que fala a mesma coisa, e ele apresenta aqui então um diagnóstico do falso ensino e dos seus expositores. É um diagnóstico, na verdade, do que é o falso ensino e de como são os seus expositores. Então, ao falar 3 vezes, vejam bem, irmãos, 3 vezes, ao falar 3 vezes nesta carta, onde ele mesmo diz que escolheu assuntos que eram importantes para a igreja, que eram assuntos urgentes para a igreja, por isso ele diz no capítulo 3, versículos 14 e 15, escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, mas para que se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na igreja, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, ao escolher estes assuntos, ele mesmo estava dizendo que estes assuntos eram urgentes, e que ele esperava encontrar-se com Timóteo, mas manda a carta na frente, para que Timóteo já fosse colocando essas coisas em prática na igreja. Então é uma carta onde só tem assuntos, como não poderia deixar de ser, obviamente, não é? Mas assuntos relevantes para a igreja, assuntos urgentes para a igreja, assuntos de fato com os quais a igreja deve se ocupar e se preocupar. Então, se 3 vezes ele fala nesta carta sobre falso ensino, é porque falso ensino era uma coisa que estava no coração do apóstolo Paulo, como uma preocupação pelo futuro da igreja. Ele sabia que estava morrendo, que ele estava chegando ao final do seu ministério. Ele sabia que o seu corpo já estava sendo derribado como libação, como sacrifício. A libação era o sacrifício, irmãos, no Antigo Testamento, líquido, era o vinho. Então, no sacrifício queimava-se a carne do animal. Então, o sacerdote pegava uma taça de vinho e ele então despejava aquele vinho sobre o sacrifício, e aquilo era a libação. Então era um sacrifício que era despejado, e pelo fogo que estava ali no altar, rapidamente era consumido, desaparecia rapidamente. O apóstolo Paulo diz que o corpo dele estava sendo derribado como este tipo de sacrifício. Ele diz: daqui a pouco eu vou desaparecer, daqui a pouco eu já não estarei mais aqui neste mundo, daqui a pouco eu serei levado para o meu Pai, eu vou morrer, eu tenho consciência disso, que estou perto da minha morte, mas eu me preocupo com o futuro da igreja. Eu me preocupo como vocês vão ficar depois da minha partida. Então, Timóteo, por favor, proteja a igreja do falso ensino. Timóteo, preocupe-se com isso. O que de minha parte ouvistes, ele vai dizer na segunda carta, isto mesmo transmite a homens idôneos, homens fiéis, para que estes transmitam a outros. Timóteo, vamos fazer com que estes ensinos saudáveis alcancem as próximas gerações. Depois de você, Timóteo, ensina isso a outros homens, para que estes homens ensinem a outros homens. Não vamos deixar estes ensinos morrer na nossa geração, porque homens maldosos estão por aí, homens enganados, homens cujas mentes estão cauterizadas, homens que estão ensinando coisas de demônios, estão às portas da igreja, e eles entrarão na igreja e vão corromper a igreja. Então Paulo estava preocupado com isso. Talvez não seja a sua preocupação, talvez isso passe desapercebido pela liderança da igreja, mas ao nos deparar 3 vezes com este assunto nesta carta, irmãos, nós temos que reconhecer que é uma preocupação de Deus. É uma preocupação do nosso Deus, que a igreja seja protegida, que a igreja seja atenta, alerta contra o falso ensino. Nesta passagem aqui, o apóstolo Paulo vai mostrar a sutileza do falso ensino. Ele é sutil, irmãos. O falso ensino não entra na igreja da noite para o dia. Não vai chegar domingo que vem, nós vamos encontrar aqui uma coisa totalmente avessa ao que nós vimos hoje aqui. Não vai ser assim. O falso ensino, ele é sutil. O falso ensino, ele é sorrateiro. Sorrateiramente, ele vai entrando como uma doença silenciosa e que contamina o corpo. Na verdade, irmãos, o falso ensino aqui é de fato comparado com uma doença. O apóstolo Paulo usa uma linguagem médica aqui.
para comparar o falso ensino como uma doença, que não apresenta sintomas, mas que entra silenciosamente, uma doença que já está presente, porém os sintomas ainda não se fazem percebidos. É assim que ele compara a falsa doença, e quando os sintomas se apresentam, o estrago já foi feito, já foi corrompido, já houve um mal presente, destrutivo, desastroso para a vida da igreja. Aliás, uma das comparações que Deus fez do pecado, ou com o pecado, era uma doença conhecida como a lepra. Essa doença aparece muitas vezes na Bíblia, e o propósito de Deus era comparar o pecado com esta enfermidade. É a enfermidade que hoje é conhecida como hanseníase, que na verdade está quase controlada hoje a hanseníase. Ela é quase que uma doença que está sob controle, e mais um pouquinho ela vai deixar de ser um problema de saúde pública. Ela ainda é, mas quase está deixando de ser um problema de saúde pública. Mas naqueles dias, nos tempos bíblicos, irmãos, era uma das piores enfermidades que causavam um mal social, inclusive. Era muito comum você encontrar leprosos naqueles dias, e Deus comparou o pecado com a lepra, porque a lepra, a hanseníase, ela contamina uma pessoa e pode levar de 2 a 5 anos para se manifestar. A pessoa já está contaminada, mas ela não tem sintoma nenhum, ela começa a viver, continua a viver a sua vida de uma forma absolutamente normal, sem qualquer dificuldade, mas ela já está contaminada. E ela nem sabe ainda que ela está contaminada. E talvez depois de 2 ou até mesmo 5 anos, começam a aparecer as primeiras manchas na pele, e às vezes mesmo com estas manchas, ela não percebe que está contaminada, porque é uma doença indolor, ela não causa dor, ela é silenciosa, e a pessoa só é considerada com a doença manifesta quando ela começa a ter 5 manchas ou mais no seu corpo, manchas estas que tiram a sensibilidade. Esse é o problema, tira a sensibilidade. Por isso é que ele disse que aqueles homens estavam com suas consciências cauterizadas. Uma consciência cauterizada é uma consciência sem sensibilidade, que já não consegue mais enxergar o mal, enxergar o erro. E então essa pessoa contaminada, quando ela vai manifestar a doença, já está com um grande problema estabelecido. E mais do que isso, ela já está contaminando outras pessoas. Já não é um problema mais só dela, o problema saiu dela, agora ele passou para as outras pessoas. E Paulo compara aqui o mau ensino como uma doença silenciosa, que vai entrando na igreja e vai contaminando a igreja, sem apresentar sintomas. E gradativamente, este mau ensino, este falso ensino, irmãos, ele vai tirando a vida da igreja até que chega ao ponto em que a igreja é morta. A igreja morre. Nós temos uma certeza, meus irmãos. O Senhor Jesus disse que Ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então nós temos certeza, pela promessa do Senhor Jesus Cristo, que a igreja que Ele está edificando não vai morrer. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas nós não temos a mesma certeza de que igrejas locais sobreviverão. Nós não temos essa certeza. Aliás, deixa eu fazer algumas perguntas para os irmãos. Onde estão as igrejas que o apóstolo Paulo plantou? Romanos capítulo 15, versículo 19, o apóstolo Paulo diz que ele pregou o evangelho numa região chamada Ilírico. Essa região, irmãos, hoje é onde está a Albânia. Eu falei para os irmãos alguns domingos atrás sobre a Albânia. A Albânia é um lugar onde há 2000 anos atrás, ou quase 2000 anos atrás, o evangelho chegou, o apóstolo Paulo pregou o evangelho lá, havia uma igreja lá, havia uma igreja plantada lá, mas séculos depois não havia mais resquícios do evangelho naquele lugar. E a Albânia chegou a ser um país que colocou na sua constituição: nós somos um país ateu.
Não há nada religioso aqui no nosso país. Um lugar onde no passado o apóstolo Paulo plantou uma igreja, onde existiu uma igreja. Onde está essa igreja? Onde ela foi parar? Ela morreu. A igreja de Cristo Jesus na terra nunca morrerá, mas igrejas locais morrem. Onde está, meus irmãos, a forte igreja de Tessalônica, que é tão elogiada pelo apóstolo Paulo nas duas cartas, 1ª e 2ª Tessalonicenses? Onde está essa igreja hoje? Tessalônica hoje é uma cidade da Grécia moderna. A Grécia é um país considerado cristão. 94% da população é composta de cristãos ortodoxos ou católico-ortodoxos. Só que apenas 2% vão a algum tipo de culto aos domingos. Apenas 2% da população tem alguma prática religiosa, então nós podemos dizer que não há nada do evangelho lá. É um campo missionário hoje, mas naquele lugar nasceram uma das mais fortes igrejas do Novo Testamento, que o apóstolo Paulo diz que era uma igreja que servia inclusive de modelo para as outras igrejas, pela fé que eles já manifestavam, pelo amor abnegado, pela forma como eles se converteram, deixando os ídolos e entregando-se ao Deus verdadeiro. Mas cadê essa igreja hoje? Onde está essa igreja, a igreja de Tessalônica? Onde está a igreja de Corinto, uma igreja que não faltava nenhum dom? O apóstolo Paulo diz que era uma igreja tão forte que nenhum dom lhes faltava. Cadê essa igreja hoje? Onde está a igreja de Éfeso, a qual Timóteo teve a responsabilidade de cuidar dela? Onde está, irmãos, as igrejas de Esmirna, Filadélfia, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Laodiceia? Onde estão essas igrejas que Jesus escreve cartas especiais para elas, lá em Apocalipse capítulos 2 e 3? Essas igrejas morreram. Elas não existem mais. Onde estão as fortes igrejas da Europa que enviaram missionários para o mundo inteiro? Os nossos irmãos Cida e Heron tiveram lá e viram lá muitos templos fechados, onde no passado houve pregação da verdade, onde no passado houve ensino sólido, onde no passado Deus estava transformando vidas através daquilo que era dito a partir daquelas igrejas, e elas sequer existem mais, apenas prédios vazios. Igrejas locais morrem, igrejas locais perdem o seu vigor, e certamente o falso ensino entrou sorrateiramente nestas igrejas, roubou o vigor dessas igrejas e as matou. O falso ensino lentamente afastou essas igrejas da verdade. Eu assisti, irmãos, um vídeo há algum tempo atrás, quando eu fazia minha pós-graduação, um colega de curso compartilhou comigo um vídeo em que um pastor está num templo de uma igreja batista do passado, e ele está lá naquele templo e ele diz assim: eu estou dentro de um museu, aqui funcionou uma igreja no passado. Em 1887, o pastor Henry e a sua esposa Grace plantaram uma igreja aqui, começando numa sala de aula, e em 1888 eles ergueram esse prédio no qual eu estou, aqui foi uma igreja. E aí ele falando, ele disse assim: estas fotos que estão atrás de mim, são as fotos dos membros fiéis desta igreja naquela época, e são apenas fotos, seus corpos estão enterrados no cemitério aqui atrás da igreja, e aqui hoje é um museu. O que aconteceu com esta igreja? O que aconteceu com este lugar onde um dia pregou-se a verdade, e vidas foram transformadas? E aí ele começou a dar um diagnóstico: faltou investimento na verdade, a verdade foi sendo perdida gradativamente, os jovens já não aprendiam mais a verdade, jovens não queriam mais ser homens, os jovens queriam prolongar a sua adolescência e ser eternamente adolescentes, porque verdades da palavra de Deus que confrontam o pecado, que separa deste mundo, começou a dar lugar a coisas triviais. E aí ele dá um relato de que jovens com 35 anos de idade hoje são jogadores de videogame, que ficam acariciando controles de videogame, porque não querem ser homens, porque começou a faltar homens na igreja que fornecessem um modelo para que eles se tornassem homens maduros, que assumissem a responsabilidade de cuidar da igreja e de cuidar da doutrina da igreja.
Então a igreja não existe, irmãos, para ficar acariciando jovens, com uma mentalidade jovem. A igreja existe para tirar os jovens da sua imaturidade, para tirar os jovens da sua juventude e oferecer a eles a fase adulta como propósito de Deus. E esse foi o diagnóstico daquele pastor a respeito desta igreja. E ele dizia: essa igreja morreu. Ela não existe mais, é apenas um museu hoje. Então, o falso ensino, irmãos, ele não destrói uma igreja da noite para o dia. Esta igreja em especial, 2 gerações depois ela estava morta. 2 gerações. A igreja começou em 1888, o último sermão pregado nesta igreja foi em 1957. Foi o último sermão daquela igreja. E ela deixou de existir. Então, para matar uma igreja, o que é preciso? Apenas um falso ensino, que entre sorrateiramente e que vá contaminando a igreja, e a igreja não percebe que ela está contaminada. Pode ser, meus irmãos, que o falso ensino já esteja aqui dentro desta igreja. Pode ser que ele já esteja aqui dentro, incubado, e ainda sem apresentar os seus sintomas. E o que Paulo queria aqui é que Timóteo ficasse alerta, que ele tivesse discernimento, porque o mal já estava lá na igreja de Éfeso. E é possível que o mal já esteja aqui dentro desta igreja. Eu fico me preocupando, se o Senhor Jesus não voltar na nossa geração, o que vai ser da Igreja Batista Parque Industrial na próxima geração, ou daqui a 2 gerações? Que legado nós vamos deixar? Será que nós existiremos como igreja? Será que nós teremos impacto, seriedade com a palavra de Deus? Será que seremos confrontados? Será que a geração futura desta igreja vai ser confrontada no seu pecado, chamada ao arrependimento? Era essa a preocupação do apóstolo Paulo, por isso 3 vezes nesta carta ele fala sobre o falso ensino. Então era uma grande preocupação do apóstolo Paulo, obviamente era uma preocupação no coração de Deus. Deus preserva a sua igreja, mas ele mostrou que se igrejas locais não ficarem firmes, morrerão, deixarão de existir. Por isso no Antigo Testamento ele falava dos falsos profetas, ele falava dos falsos sacerdotes, no Novo Testamento ele falava dos falsos apóstolos e dos falsos pastores. Então o que nós vemos nessa passagem aqui? Que o falso ensino é um grande perigo para a igreja. O falso ensino é um grande perigo para a igreja. Por que o falso ensino é perigoso, é tão perigoso assim para a igreja? Primeiro, irmãos, porque o falso ensino, ele afasta as pessoas de Jesus. No versículo 3 ele diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade. Paulo fala aqui sobre pessoas que estavam ensinando outra doutrina. O se aqui, na nossa língua, o se é apenas uma possibilidade. Se alguém, na língua grega não é assim, irmãos. Na língua grega existem algumas aplicações dessa expressão, e uma delas não é uma impossibilidade, é uma certeza. Ele está dizendo se alguém, mas na verdade ele está dizendo alguém já estava ensinando. Então já haviam pessoas ensinando ali. É como se ele estivesse dizendo assim: desde que alguém está ensinando outra doutrina, então era uma afirmação, não era uma possibilidade. E essa pessoa estava ensinando diferentemente. Ensina outra doutrina aqui, é a tradução de uma única palavra grega que significa ensinar diferentemente. Ensinar de uma forma diferente, é uma palavra composta. E ele diz aqui que algumas pessoas já estavam ensinando coisas diferentes. Mas ensinando diferente do quê? Diferente do quê? Diferente de tudo aquilo que ele já vinha falando nesta carta aqui. Ele havia dito aqui para Timóteo, terminando o versículo 2, ele diz assim: ensina e recomenda estas coisas. Tudo aquilo que ele falou desde o capítulo 1 até o capítulo 6. Ensina e recomenda estas coisas, porque existem alguns que estão ensinando diferente destas coisas. Algumas pessoas estão falando coisas que quando você compara, não bate. Não é a mesma coisa. Então tudo aquilo que está aqui nesta carta, irmãos,
E, aliás, assuntos que muitos dizem que eram coisas do apóstolo Paulo, coisas da cabeça dele. Aliás, se tem uma carta que é ignorada pela igreja contemporânea, é a primeira carta de Timóteo. É uma carta ignorada pela igreja. Onde é uma carta que Deus deu para que a igreja saiba como se deve proceder, é ignorada pela igreja. E tudo aquilo que ele disse aqui, ele tinha convicção que não eram coisas dele. Ele tinha convicção que eram as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, que haviam sido colocadas no coração dele, e ele escreveu para que a igreja obedecesse. Então, quando você tem assuntos como o que ele trata no capítulo 2, por exemplo, onde ele fala dos papéis do homem e da mulher na igreja, que os homens têm a responsabilidade de cuidar da igreja, os homens têm a responsabilidade da oração pública no culto, as mulheres têm que cuidar da forma como elas se apresentam no culto, para que não haja desvio de atenção no culto, e que as mulheres não ensinem na igreja, mas que aprendam com toda a submissão. Não eram coisas de uma mente machista, patriarcal do apóstolo Paulo, como muitos acusam, eram as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo. E ele disse: se alguém ensina coisas que não batem com isso, não deem ouvidos. Agora, irmãos, quantas coisas são ensinadas hoje que não batem com essas verdades? Já disse quantas vezes aqui nesta carta, e repito, quantas igrejas estão sendo dirigidas por mulheres? Irmãos, eu lamento. O futuro destas igrejas é a morte. É a morte. Porque as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo estão sendo colocadas de lado, ensinos que não concordam com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo. Afastam as pessoas do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, quando ele diz aqui que essas palavras não concordam com o Senhor Jesus Cristo, é um verbo interessante, é um verbo muito ilustrativo. O verbo não concordar aqui não é necessariamente se opor. Quando a gente diz assim, não concorda, a ideia é que é um sentido oposto, né? Bate de frente, entra em conflito. Não é essa a ideia do verbo. A ideia de não concordar ali é que quando você põe um sobre o outro, quase encaixa, mas não encaixa. Já viu quando a criança vai fazer aquela montagem de quebra-cabeças assim? Aí a criança pega a peça, na visão dela, encaixa, né? Aí ela põe assim, não encaixa, aí ela aperta assim, né? Na verdade, irmãos, eu lembro quando a Patrícia trabalhava no consultório, e aí tinha um quadro lá, de um quebra-cabeças de 3.600 peças. E o chefe dela se gabava de ter montado aquele quadro. Um quebra-cabeça de 3.600 peças. E um dia eu comecei a olhar, que eu gosto de quadro, né? Eu comecei a olhar aquele quadro, eu comecei a olhar assim, eu fiquei olhando, eu olhei e falei, esta peça não é daqui. Aí eu falei, eu vou achar de onde é esta peça. Aí eu fiquei olhando, irmãos, minuciosamente o quadro, minuciosamente, falei, esta peça é aqui e esta aqui é aqui. Aí eu falei isso para ele, irmãos, o quadro já estava montado, passado aquela coisa que protege, né, que cola as peças, né, e protege assim, e aí ele ficou tão frustrado de ver que eu peguei um erro. Parecia encaixar, mas não encaixava. E ele falou, pô, rapaz, você também jogou um balde de água fria no meu trabalho. Aí eu falei, eu sim, né, mas eu vi que essa peça não é daqui, ela é aqui, e essa aqui é aqui, 3.600 peças. Ele falou que levou dias para montar, mas ele apertou uma peça para caber. Quando ele diz aqui que o ensino dessas pessoas não concorda com o ensino de Jesus Cristo, irmãos, parece muito, mas não encaixa, não entra. Entra em desacordo com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que acontece, irmãos? Você pode ir para um culto. Naquele culto, você pode ouvir e cantar canções que falam sobre Jesus. Você pode ter leituras bíblicas naquele culto. Você pode ouvir mensagens que falam sobre Jesus, mensagens que falam sobre Deus, mas você não ser aproximado dEle. Você ser afastado dEle. Você pode acreditar nisso?
Você está cantando para Deus, está lendo a palavra de Deus, está orando a Deus, está ouvindo coisas sobre Deus, mas você está sendo afastado dEle, e não aproximado dEle. É um ensino sem evangelho, meus irmãos. Fala de Deus, fala de Jesus Cristo, mas não tem o evangelho, não tem a cruz de Cristo. Apesar de estar cheio do nome dEle, de coisas que se parecem com Ele. O que é o Evangelho? O Evangelho diz que todos nós somos pecadores. Eu preciso ser lembrado constantemente de que eu sou um pecador, arrependido, mas continuo sendo um pecador. O Evangelho diz que todos os homens são culpáveis diante de Deus, e que todos têm que calar a sua boca diante dEle, para que todos os homens sejam condenáveis perante Deus. Romanos capítulo 3, versículos 19 e 20. O Evangelho diz que Deus, em sua misericórdia, resolveu não condenar o homem à eternidade, sem antes oferecer a ele uma oportunidade de arrependimento, e para isso Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, e castigou no seu Filho Jesus Cristo os pecados daqueles que se arrependem, para que eles não morressem, mas matou o seu próprio Filho. O Evangelho diz que foi o meu pecado que matou o Senhor Jesus Cristo. Foi por minha causa que Ele morreu. Se só existisse eu no mundo, ainda assim Ele morreria naquela cruz por minha causa, carregando naquela cruz os meus pecados, e a morte dele seria do mesmo jeito que ela foi. Ela não seria menor do que ela foi, só porque Ele estava morrendo por um pecador apenas. Isto é o Evangelho. O Evangelho diz que Ele pagou na cruz a minha dívida, e não há mais dívida entre mim e o meu Salvador, que é o meu Deus. O Evangelho me diz que Deus me chama ao arrependimento, e que eu devo continuar me arrependendo todos os dias, porque dentro de mim há uma força ainda que o pecado esteja morto dentro de mim, ele ainda me influencia, e ele quer me levar a roubar a glória de Deus e viver para mim mesmo. Então eu tenho que viver vigilantemente todos os dias, e é por isso que a Bíblia vai dizer em Lamentações capítulo 3, que as misericórdias do Senhor são a causa de quê? Eu deveria morrer hoje. Você deveria morrer hoje, pelo que você pensou hoje. Mas Ele não te matou, porque Ele é misericordioso. Isso é o Evangelho. Posso ouvir um amém? Quando se fala de Deus e não se fala do Evangelho. E o que é o Evangelho? Quem é Deus? Quem sou eu? As pessoas são afastadas de Cristo, elas não são aproximadas de Cristo. O Evangelho é que transforma o homem, irmãos, para que ele não viva mais para si mesmo, mas que ele possa viver agora para a glória daquele que o libertou da condenação eterna. O Evangelho diz constantemente que Deus está irado com o homem, e que se este não se arrepender, ele será lançado na eternidade do inferno. Isso é o Evangelho, que não pode sumir nunca dos discursos da igreja, dos estudos da igreja, do pensamento da igreja. O Evangelho diz que você, mulher, foi criada de uma forma preciosa para a glória de Deus em toda a sua feminilidade. E quanto machismo, quanta masculinidade está partindo das próprias igrejas com o ensino para as mulheres, para que elas deixem a beleza da sua feminilidade, a preciosidade da sua feminilidade. Sabe por quê? Porque acham que é um discurso do apóstolo Paulo, do machismo dele, do patriarcalismo dele, quando é a verdade do Evangelho. São as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo que diz isso para vocês, mulheres, que vocês se contentem na sua feminilidade. O Evangelho é que diz para nós, homens, que somos os cabeças dos nossos lares, e que tudo o que acontece lá dentro é responsabilidade nossa, e nós devemos ter temor no coração, pelo que nós fazemos com as nossas famílias, pela forma como nós conduzimos os nossos casamentos, a criação dos nossos filhos. Isso tudo são as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho. Eu não consigo separar o Evangelho dessas coisas como alguns fazem. O importante é pregar a salvação em Cristo Jesus, essas coisas aí não. É por isso que as pessoas estão, sem perceber, sendo afastadas do Senhor Jesus Cristo, pelo falso ensino. Qualquer ensino, irmãos, que não esteja baseado nestas verdades, afasta a pessoa de Jesus Cristo. Não concorda com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo. Foi isso que o Senhor Jesus falou com os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, e vós mesmos não entrais
e não deixais que entrem os que estão entrando. Olha o que os fariseus faziam com o seu falso ensino. Eles fechavam as portas para que as pessoas não fossem salvas. Eles não eram salvos e nem deixavam que os outros fossem salvos. Lá em Mateus capítulo 23, o Senhor Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus, porque rodeais as terras, as ilhas, para procurar fazer delas prosélitos, ou seja, para levar este ensino para estas pessoas, nestes lugares longínquos. E quando vocês conseguem fazer isso, vocês tornam estas pessoas 2 vezes mais filhos do inferno do que vós. O falso ensino, irmãos, põe as pessoas mais rapidamente no inferno. Ele fala de Deus, ele fala até de Jesus, mas ele põe as pessoas no inferno mais rápido, porque engana as pessoas, levando-as a ter uma falsa sensação de salvação. É assim que as igrejas morrem, porque tiram o evangelho. Nós devemos, irmãos, ter um grande temor de perder o evangelho e ficarmos cumprindo apenas rotina. Esse é o meu medo, essa é a minha angústia. Compartilhava com alguns irmãos essa semana, eu falei: rapaz, eu estou angustiado. Por quê, pastor? Eu estou com medo. Medo de perder o evangelho. E a gente entrar numa rotina, meus irmãos, de vir aqui, cantar, ler a Bíblia, orar, e não termos mais o evangelho. E virar apenas rotina nossa. Nos acostumarmos com a vida cristã. Eu posso entender a angústia do apóstolo Paulo. Aos Coríntios, aos Gálatas, ele vai dizer: eu sofro como se fosse dor de parto. Aos Coríntios ele vai dizer que havia muita perseguição e pressão para que ele abandonasse aquelas coisas que ele cria e andava ensinando nas igrejas. Mas ele vai dizer que não somente isso, dentro dele havia uma força também. E ele sofria internamente como se fosse dores de parto pelas igrejas. A preocupação com as igrejas, a preocupação com o futuro das igrejas. Então o falso ensino, meus irmãos, ele é muito perigoso, porque ele afasta as pessoas de Jesus, apesar de falar dele, apesar de falar sobre ele. Segundo, o falso ensino, ele é perigoso porque ele afasta as pessoas da santidade. Veja o que ele diz no final do versículo 3, ele diz que, além daquelas palavras, não concordar com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, não concordava com o ensino da piedade, ou o ensino segundo a piedade. Então o apóstolo Paulo diz aqui que essas pessoas eram afastadas não somente de Jesus Cristo, mas também da vida de santidade. Literalmente, o ensino que conduz à adoração a Deus. A palavra piedade aqui, ela significa verdadeira adoração ou boa adoração a Deus. Então vejam bem, era um ensino que falava sobre Deus, falava sobre Jesus, mas não promovia uma vida transformada para a glória de Deus. Era um ensino, irmãos, que não levava o homem para uma vida de santidade diante de Deus. Era um ensino, na verdade, que levava a pessoa a adorar a si mesma. Era uma busca de satisfação, uma busca de satisfação pessoal. Nós, irmãos, temos a tendência a errar quando nós pensamos em uma vida de santidade. Deus disse lá em Levítico, né, sede santos porque eu sou santo. Jesus repetiu essas palavras em Mateus capítulo 5, sede santos porque eu sou santo. O apóstolo Pedro repetiu estas palavras na sua primeira carta, sede santos porque está escrito, santo é o vosso Pai. Então quando nós ouvimos sobre uma vida de santidade, nós temos a tendência a errar. Quando a gente pensa numa vida de santidade, a gente tende a pensar em uma vida adequada às regras. Seguir regras. Quando você fala que alguém é uma pessoa santa, você já logo pensa no que aquela pessoa não faz. Não é verdade? Quando você ouve falar, poxa, fulano é tão santo, né? Aí você já logo pensa nas coisas das quais ele se priva.
Ah, se ele é santo, então ele não deve fazer isso, ele não deve fazer aquilo, ele não faz isso, ele não fala assim, ele não vê isso, ele não vai a esses lugares. Você percebe como a nossa tendência, quando nós pensamos em uma vida de santidade, uma vida piedosa, é pensar numa vida que se priva de coisas? Logo, se você pensa numa pessoa que não tem uma vida piedosa, ou seja, uma vida que não é santa, você já pensa numa pessoa que não tem regra nenhuma, não é verdade? Ele faz tudo o que ele gosta de fazer, a hora que ele quer fazer, e do jeito que ele quer fazer. Na verdade, ele quer sempre ter autossatisfação. É o nosso erro em pensar. Quando a Bíblia fala, irmãos, sobre vida de santidade, não está falando nos nãos da vida cristã. O crente não faz isso, o crente não faz aquilo, o crente não fala assim, o crente não vai àquele lugar. Não é isso. Na verdade, essas coisas devem existir na vida do crente. Jesus disse para os fariseus que eles eram tão bons em seguir as regras, que eles criaram até regras minuciosas para seguir. Lá mesmo, em Mateus capítulo 23. Aí o Senhor Jesus disse, devias fazer estas coisas, mas sem omitir aquelas. Então Jesus não disse que seguir regras é ruim. Façam isso, mas não omitam as coisas mais importantes da lei do Senhor, que é o amor e a justiça. Então muitos estão seguindo muitas regras, mas apenas um exterior. Um exterior. Jesus disse que o exterior pode parecer bom. E, irmãos, é lamentável, mas muitos podem estar por fora, tendo vidas perfeitamente santas, mas apenas o exterior. Mas o interior ainda cheio de podridão. Jesus comparou esse tipo de pessoas a sepulcros caiados, que por fora são belos, mas por dentro está cheio de ossos mortos, ossos de pessoas mortas e cheios de imundícia. Então a vida de santidade não é seguir as regras. Quando nós queremos apenas seguir regras cristãs, nós mudamos a nossa vida no exterior. E se eu prego um evangelho baseado em regras, irmãos, se eu não falo do caráter, se nós não pensamos no caráter, se nós não pensamos na natureza humana, se nós não pensamos quem nós somos diante de Deus, nós começamos a seguir regras e aí começamos a nos dar por satisfeitos, por estarmos seguindo direitinho as regras que estão nos sendo ensinadas, que estão nos sendo impostas, a gente começa a ficar satisfeito com a nossa vida cristã. E deixa eu dizer uma coisa para você, se você está satisfeito com a sua vida cristã, muito provavelmente você está baseando nas suas regras. Naquilo que você mesmo anda fazendo. Se nós começamos a ficar satisfeitos com o que estamos fazendo, provavelmente nós estamos seguindo algumas regras, dizendo, eu estou seguindo direitinho, eu não faço isso, eu não falo aquilo, eu não tenho feito assim, eu não tenho pensado assim, eu estou agindo assim. E aí eu começo a ficar satisfeito. Um evangelho que leva você a ficar satisfeito não conduz você ao ensino da piedade. Ele afasta você do ensino da piedade. Então ele pode estar falando de Deus, ele pode estar falando de Jesus Cristo, ele pode estar falando não beba, não fume, não mate, não roube, não veja isso, não vá lá. Ele pode estar cheio disso, mas você não terá uma vida santa. Você terá uma vida repugnante aos olhos de Deus, abominável aos olhos de Deus, porque estará se baseando nas suas próprias obras. Meus irmãos, quando nós pensamos numa vida de santidade, nós estamos falando de ter uma vida de luta constante contra o pecado no nosso próprio coração. Isso é uma vida piedosa. É uma luta constante. Quando você se converteu, você foi colocado numa batalha, num campo de batalha, e que vai durar até o último dia da sua vida neste mundo aqui. Que é uma luta diária contra o seu próprio pecado, contra as ideias erradas que surgem no seu coração. E você tem que ser lembrado disso o tempo todo, para que você possa ser conduzido a uma vida piedosa, como ele diz aqui. Hebreus capítulo 12, versículo 3, vai dizer que na nossa luta contra o pecado, ainda não temos resistido até o sangue. Então Deus não está preocupado se você não faz isso, se você não faz aquilo. Deus está preocupado se você tem negado a si mesmo. Se o que você ama, você tem sido capaz de dizer não. É por isso que os jovens querem versículos. Eu posso fazer isso? Eu não posso fazer aquilo? Dá versículo para mim. Você sabe por quê? Porque o coração do jovem tende a amar regras. E se não tem uma regra que diga que ele não possa fazer aquilo, ele vai fazer aquilo. Esse não é o problema, meu irmão. A questão é você estar disposto a dizer não para aquilo que você ama. Isso é uma vida piedosa, biblicamente falando.
Se você ama jogar videogame, não tem um versículo bíblico para dizer para você que não pode jogar videogame. Mas tem um versículo bíblico que se jogar videogame está levando você a ser consumido por isso no seu tempo, na sua mente. Você precisa abandonar isso. Você não está negando a si mesmo. Esse é o ensino. Não é eu me conformar, eu não tenho cometido os tais e tais pecados. É a luta constante, irmãos. É a luta constante. Quando os fariseus foram interrogar o Senhor Jesus sobre o maior dos mandamentos, e os fariseus, os estudiosos, haviam catalogado todos os mandamentos que Deus havia dado na lei de Moisés, e eles chegaram à conclusão que eram 613. 613 mandamentos. E daí, daqueles 613, eles ficavam discutindo qual era o maior, qual era o mais importante, dentre 613. E aí eles foram perguntar para o Senhor, vamos perguntar para ele. Qual é o maior dos mandamentos? Aí Jesus disse, o maior dos mandamentos é, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a tua alma. E o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sabe como você cumpre o mandamento? Não amando você mesmo. O meu problema é o amor que eu tenho por mim mesmo. E eu preciso ser constantemente confrontado com isso. Eu amo a mim mesmo. Aí o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 13, versículo 8, ele vai dizer, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, porque quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então todos aqueles 613 mandamentos são cumpridos apenas nestes dois, ame a Deus, ame o próximo, para de amar a si mesmo, e o grande problema nosso é porque nós amamos a nós mesmos. Casamentos se destroem porque pessoas querem amar a si mesmas. Filhos desobedecem aos pais porque querem amar a si mesmos. Pais não conseguem educar seus filhos e aplicar princípios bíblicos em seus filhos porque amam a si mesmos. Igrejas são divididas porque pessoas amam a si mesmas. Governos são desrespeitados porque as pessoas amam a si mesmas. O grande problema do homem é o seu egoísmo, é o amor que ele tem por si mesmo. Irmãos ficam sem se falar porque amam a si mesmos. A grande luta é negar a nós mesmos, é morrer para nós mesmos. Isso é uma vida piedosa. Por isso o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. É isso que eu tenho que ser lembrado, isso é uma vida piedosa. Isso é a verdadeira adoração. A palavra piedade aqui, no original, significa verdadeira adoração, ou ter de fato uma adoração boa a Deus. É eu ser lembrado dessas coisas. Agora, o ensino falso, irmãos, ele enche o ego humano. Fala de Cristo, fala de Deus, mas no fundo quem está sendo adorado é o homem. É o ser humano. É o humanismo, e ele mantém o homem centrado em si mesmo, buscando sua própria satisfação. Na verdade, as pessoas querem ensinos que concordem com elas, não que concordem com Cristo, que concordem com si mesmas. Então a boa adoração é negar a si mesmas, e servir e glorificar a Deus. Terceira razão pela qual o falso ensino é tão perigoso para a igreja. O falso ensino, ele é baseado no orgulho. O apóstolo Paulo diz no versículo 4, que esta pessoa que promove o falso ensino, ele diz, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações e suspeitas malignas. Paulo diz que o falso mestre, ele é enfatuado e nada entende. Enfatuado aqui é a tradução de uma palavra, irmãos, que é interessante, é uma palavra que significa levantar fumaça, literalmente. Levantar fumaça, é como ser uma fumaça. Porque era uma palavra usada naqueles dias para comparar com o orgulhoso. Porque a fumaça, na verdade, ela cresce, né? Ela sobe, ela se espalha, mas não serve para nada. Aliás, eu fiquei pensando assim, que utilidade tem a fumaça?
Ela não tem utilidade nenhuma, mas ela aparece, né? Todo mundo vê a fumaça, percebe a fumaça, por isso que eles usaram esta expressão para comparar com um orgulhoso, que na minha versão aqui é traduzido como um enfatuado. Então é uma metáfora para o orgulho. Então quando as pessoas queriam se referir a alguém orgulhoso, dizia que ele era como fumaça, ou seja, uma pessoa cheia de si mesma. O falso ensino, irmãos, ele é mais do que algo a ser dito, ele vem de um coração orgulhoso, um coração que não foi humilhado, que não é humilde. E por isso Deus afirma que essa pessoa nada entende. Eu acho interessante aqui, irmãos, que Deus não diz que esta pessoa não sabia muito. Ele diz que essa pessoa não sabe nada. Nada. Irmãos, eram homens que não sabiam nada, orgulhosos e que estavam no púlpito das igrejas. Olha a gravidade, irmãos. O púlpito das igrejas estava sendo entregue sob a responsabilidade de homens orgulhosos e que não sabiam nada, não tinham nada para dizer, mas estavam dizendo, ensinando as pessoas, e as pessoas não conseguiam perceber. Veja como é o falso ensino, irmãos. Homens orgulhosos que nada sabem, falando sobre Deus, falando sobre Cristo, e as pessoas aplaudindo, gostando daquilo, e não percebendo que aquilo as estava matando, prejudicando o seu relacionamento com Deus, afastando-as de Cristo, afastando-as de uma vida piedosa. E eram homens orgulhosos, com palavras cheias de pompa, né? Pareciam ser eruditos. Um comentarista disse que eles eram homens cujas palavras mostravam para as pessoas um conhecimento, parecia ser uma erudição, e as pessoas olhavam, que conhecimento, olha que profundidade, mas a vida continuava do mesmo jeito, não havia mudança de vida. Então pareciam ser conhecedores da palavra de Deus, mas não conheciam nada. Irmãos, aqui ele não está falando, irmãos, de homens sem instrução. Aqui ele não está falando de homens leigos. Há muitos pregadores leigos que nunca frequentaram um seminário, um curso de teologia, mas tem muita coisa para dizer. Tem vida com Deus. Irmãos, às vezes, né, conversando com a minha mãe, nós temos parentes que moram na roça lá, que mal sabem ler. E às vezes eu ouço alguns comentários lá dos meus primos, das minhas tias sobre a palavra de Deus, eu falo assim, como que ele chegou a essa conclusão? Como que ele chegou nesse ponto? Ele nunca frequentou um seminário, nunca fez um curso de teologia, como é que ele chegou a essa conclusão? Eu estudei tanto, ouvi tanta gente para chegar nessa conclusão, ele chegou nessa conclusão, para me humilhar, irmãos. Para me humilhar. Estes homens, irmãos, eram homens com currículos. E como as pessoas valorizam o currículo. Às vezes eu vou pregar em alguns lugares, as pessoas perguntam, qual seminário que eu me formei, quais cursos eu fiz, se eu tenho isso, se eu tenho aquilo. E vão me apresentar, querem apresentar onde eu estudei, onde eu falo, mas por que não fala assim? Ele é pastor da Igreja Batista Parque Industrial há 16 anos. Vós sois minha carta de recomendação, como disse o apóstolo Paulo. Enquanto os homens estavam valorizando seus currículos, sua sabedoria humana, o apóstolo Paulo diz, vós sois minha carta de recomendação, escrita não por penas humanas, escrito não em pergaminhos físicos, mas escritas nos corações, que tem sido lido pelo Senhor. Mas aqueles homens tinham currículo, eram conhecedores, técnicos, e falavam seus discursos, mas Deus está dizendo, eles não sabem nada. Deus estava dizendo que Ele é que escolhe, Ele é que capacita, e Ele usa quem Ele quiser, tendo currículo ou não. Outro dia eu fui apresentado, irmãos, e eu fiquei sabendo no púlpito que eu ia pregar num lugar, que eu nem sabia que eu ia pregar.
Eu estava sentado lá, a pessoa foi me apresentar, falou, está aqui o pastor Clodoaldo, que já pregou na conferência tal, já pregou em onde tal, já pregou em tal, e vai pregar na conferência de Portugal. Eu olhei para a pastora e falei, mas eu vou? Há uma necessidade de currículos. E eu fico triste com isso. Porque parece que pastorear uma igreja não é suficiente. Ter um grupo de pessoas que ouvem e obedecem à palavra de Deus não é suficiente. Parece que a gente precisa ter o PhD, o doutorado. Não que essas coisas sejam inúteis, irmãos, as coisas são boas. Eu até quero continuar estudando. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que estes homens, enfatuados, eram fumaça, e não sabiam nada. Deus diz através do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. A glória tem que ser dele, e ele é glorificado quando as pessoas são humildes. Se as pessoas são enfatuadas, se as pessoas são orgulhosas de si mesmas, Deus não é glorificado, e quem ouve não é aproximado de Deus, ele é afastado de Deus. Aí veja que Paulo continua dizendo que essas pessoas eram enfatuadas, nada entendiam, mas tinham mania. É aqui que ele usa o termo médico. Esse termo mania aqui era um termo médico que era usado para pessoas doentes, mentais, uma mente doente. E ele então caracteriza essas pessoas que tinham manias por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas, altercações sem fim. Sabe, pessoas que gostam de debates, que gostam de ficar discutindo coisas inúteis. Paulo está dizendo que a característica dessas pessoas é buscar discussões. Ele quer sempre um debate sobre algum assunto que não tem importância nenhuma, como ele diz lá no capítulo 1, genealogias sem fins que não promovem o serviço de Deus na fé. Então o falso ensino, irmãos, ele é marcado, veja bem, como você pode identificar o falso ensino? O falso ensino é marcado por assuntos que desviam você da sua responsabilidade. Você está ouvindo coisas e você não é responsabilizado, você não se sente comprometido por aquilo que você está ouvindo, grandes possibilidades de ser um falso ensino. E é por isso que as pessoas gostam de discutir coisas, irmãos. As pessoas querem, vamos discutir aqui. Se Deus é o Criador de todas as coisas, e existe o mal no mundo, então Deus é o Criador do mal. Já me fizeram essa pergunta. Então Deus é o Criador do mal? Eu falo, por que você quer saber se Deus é o Criador do mal? Você não gostaria de ouvir, não, sobre o que Deus espera de você? Você é casado, tem esposa, é filho, é pai, quem é você? Vamos falar sobre suas responsabilidades diante de Deus. Deus, na sua soberania, deu uma esposa para você, então vamos falar sobre o que é amar uma esposa. Vamos discorrer sobre essas coisas. Você é uma esposa? Vamos falar sobre o que é ser submissa ao marido? Vamos, é isso que está na palavra de Deus. Mas você vê como a gente gosta de assuntos que são impessoais e que no fim só promovem inveja, discussão de palavra, altercações sem fim, suspeitas malignas. Esse é o falso ensino. Ele não traz você para a sua responsabilidade diante de Deus, ele afasta você da sua responsabilidade. Sabe por quê? Porque os homens que ensinam estas coisas são muito orgulhosos, eles mesmos não querem se comprometer. Eles querem falar de coisas impessoais. E este falso mestre é muito orgulhoso para falar sobre essas coisas. Então ele quer desviar os assuntos, afastar as pessoas dos assuntos que comprometem. E o resultado disso? O resultado é desastroso. Dessas coisas nascem, como o apóstolo Paulo diz aqui, invejas, contendas de palavras, difamações, provocações, suspeitas malignas. Olha o resultado. O resultado, de fato, não é uma vida piedosa. Então, o falso ensino, ele é nocivo, porque ele é baseado no orgulho. E a quarta razão, irmãos, por que o falso ensino, ele é tão prejudicial para a igreja, é que ele é aprendido com os professores errados. Você vai ver no versículo 5, ele diz assim que o falso ensino promove todas essas coisas. E no versículo 5 ele diz, dentre elas, altercações sem fim,
por homens cuja mente é pervertida, privados da verdade, supondo que grande fonte de lucro é a piedade. Paulo diz que esses assuntos aqui surgem através de homens, irmãos, com mente pervertida, privados da verdade, e que pensam que podem ganhar dinheiro com esse tipo de piedade. Eram homens, irmãos, que estavam falando na igreja. Olha, irmãos, o que o falso ensino faz? Homens que estavam falando nas igrejas, mas sequer eram salvos. Eles não conheciam a verdade, suas mentes eram pervertidas, e eles eram materialistas, pensando em lucro. Eu fiquei pensando nisso, irmãos, e refletindo sobre isso, eu falo, Senhor, quantos homens podem estar ocupando os púlpitos das igrejas hoje, e sequer conhecem a Ti como seu Salvador? Quantos homens frequentaram seminários, estudaram a palavra de Deus, têm diplomas, foram ordenados, estão dirigindo igrejas, e podem não conhecer a Ti como Salvador de suas vidas? E estão ensinando outros, porque Paulo diz que este alguém, aqui está no singular, se alguém ensina, ele aprendeu com estes homens. Estas coisas vieram destes homens, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. Suas mentes estão corrompidas, é isso que quer dizer. Seus pensamentos estão todos errados, não tem nenhum certo. Eles não conhecem a verdade. Ser privados da verdade aqui, o verbo aqui é roubar, ou ser retirado. Eles foram retirados da verdade, a verdade foi afastada deles. Eles não estão nem próximos da verdade, mas estavam ensinando nas igrejas, pregando nas igrejas. O apóstolo Pedro também falou sobre esse tipo de homem. Em 2 Pedro capítulo 2, versículos de 17 a 19, ele diz, estes tais são como fontes sem água, como névoas impelidas pelo temporal, fonte que não sai água e nuvem que não derrama chuva. É impossível vir água dessa fonte, e é impossível vir água desta chuva, desta nuvem, perdão. Para eles, o apóstolo Pedro vai dizer, está reservada a negridão das trevas, porquanto proferindo palavras jactanciosas, ou seja, orgulhosas, como Paulo diz aqui, palavras jactanciosas de vaidade, enganam com paixões carnais por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir do erro, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Pedro está dizendo que Pedro também, como Paulo está dizendo que haviam homens que estavam na negridão das trevas, mas com seus discursos estavam enganando pessoas que estavam prestes a fugir do erro. Irmãos, esse é o temor do falso ensino. As pessoas ouvem sobre salvação, ouvem sobre liberdade, mas permanecem no erro. Elas pensam que são salvas, mas nunca conheceram a verdade, porque estes homens não deixam que elas conheçam, não permitem que elas conheçam. Estavam prestes a fugir do erro, como o apóstolo Pedro diz, mas não puderam fugir por causa do engano do falso ensino. O falso ensino, irmãos, coloca incrédulos como professores e pregadores dentro das igrejas, e pessoas ouvindo vão pensar que são salvas quando nunca foram salvas. Como Jesus disse a respeito dos fariseus, não entram e não deixam entrar aqueles que estavam entrando. Então as pessoas, irmãos, podem vir, se envolver com a igreja, pensarem que estão salvas, mas tudo não passar de um engano. Esse é o problema do falso ensino. John MacArthur disse, irmãos, que evangelho ruim é pior que evangelho nenhum. A pessoa ouvir um evangelho ruim é pior que não ouvir nada, por causa do falso ensino. Um ensino que nada fala sobre arrependimento, um ensino que nada fala sobre confissão de pecados, um ensino que nada fala sobre o perdão de Deus. Por isso Pedro diz que são fontes sem águas.
Estes homens são carnais, não são espirituais, por isso que eles pensam que a piedade é grande fonte de lucro, amam o dinheiro, amam o materialismo, só pensam nisso. É possível, um comentarista disse que é possível que alguns cobravam por suas palestras, por seus ensinos, pensando em enriquecer com isso. Outro dia eu recebi um telefonema de um líder de jovens de uma pequena igreja, aqui em Caçapava, e quando eu atendi o telefone, ele falou para mim assim: pastor, quanto que o senhor cobra para vir pregar aqui na nossa igreja? Eu falei: meu irmão, cobrar, por favor, se ele perguntou quanto que eu cobro, irmãos, porque certamente alguém cobra, certamente pessoas têm colocado preço. E o apóstolo aqui diz que esses homens, falsos mestres, estavam pensando em lucro. Então, irmãos, o falso ensino, ele é destruidor. Destruidor. A igreja de Cristo na terra não será destruída, mas esta garantia não se aplica a igrejas locais. Nós podemos morrer. O futuro desta igreja não está garantido. Em uma ou duas gerações, nós podemos não existir mais. Irmãos, eu ouso dizer que algumas igrejas locais já morreram. Ainda tem suas atividades, ainda tem pessoas indo lá, fazendo atividades cristãs, mas já estão mortas. E o Senhor Jesus fala disso para a igreja de Sardes, lá em Apocalipse. Ele diz assim: tens nome de que vives, mas estás morto. Você está morto. Ele falou para o pastor daquela igreja: você já morreu. Quanto tempo nós vamos durar? Quantas gerações nós vamos durar se o Senhor Jesus não voltar? Peçamos a Deus discernimento para não cairmos no engano do falso ensino, que Ele nos corrija, que Ele nos discipline, que doa em nós, mas que o Evangelho não seja afastado aqui desta igreja local. Você concorda com isso? Vamos orar.